também se refere a um certo tipo de liderança na igreja. E trabalhamos também com algumas questões como quem pode ser diácono, né? O que é que o diácono faz. Analisamos um documento chamado A Carta de Plínio, o Jovem, né? Trabalhamos também e através desse documento nós vimos que além de diáconos existia também diaconisas na igreja, né? Mas na aula de hoje nós temos a intenção de trabalhar com essa temática aqui, aprendendo com os primeiros diáconos da igreja. Eu quero convidar os irmãos ao texto da Palavra de Deus em Atos capítulo 6, que será o texto base para o nosso estudo hoje. Não sei se vai ficar muito bem legível para vocês ali, mas vocês podem acompanhar também o texto, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Amém, meus irmãos? Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, irmãos, nós colocamos aí em primeiro lugar algumas coisas interessantes. Pode passar, por favor. Então, nós iremos abordar em primeiro plano os desafios de uma igreja crescente, né? Então, o que nós podemos observar, principalmente do texto que nós lemos, é que o texto diz que naqueles dias crescia, se multiplicava o número dos discípulos. Então, nós observamos que a igreja primitiva cresceu de maneira colossal. As expressões crescia e multiplicava ocorre com frequência no livro de Atos para descrever o desenvolvimento da igreja. Então nós temos aqui várias ocorrências no livro de Atos que mostram o desenvolvimento da igreja. A igreja estava crescendo, a igreja estava se desenvolvendo. E quando nós falamos sobre crescimento da igreja, nós precisamos evitar 2 extremos, né? O primeiro extremo que eu coloquei aqui é o extremo da numerolatria. O que é isso? É idolatrar os números, né? Nós vemos hoje isso muito presente em muitas igrejas, né? Pessoas que adoram os números, independentemente de como será gerado esse número. Elas querem número. Então, se para a igreja ter número ela abraçar modismo, não tem problema nenhum. Então, nós temos que tomar cuidado com esse perigo da numerolatria, que são as pessoas que dão uma ênfase exagerada ao número. Não é isso? Eu escutei uma postagem essa semana, onde a pessoa perguntava: de qual igreja você faz parte? Da igreja que inclui ou da igreja que exclui? Interessante essa pergunta, né? De qual igreja você faz parte? Da igreja que inclui ou da igreja que exclui?
E essa pessoa colocou isso como se inclusão e exclusão fosse algo opostos que não está dentro da igreja, mas é o contrário. Porque toda igreja que inclui tem que saber excluir também. Sim. Não é isso? Sim. E uma das marcas da igreja verdadeira é a igreja que administra a disciplina. O que é que Mateus capítulo 18 fala? Se teu irmão pecar, chama ele em secreto. E se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, chama uma testemunha. Chama duas, depois leva o caso à igreja. Se ele ainda assim não se arrepender, considera ele um publicano e um pagão. Então, a marca da igreja verdadeira é a igreja que administra também a disciplina. Só que existem pessoas que, para ganhar em número, para crescer em número, admitem uma série de coisas contra a palavra de Deus. Essas pessoas são pessoas que adotam a numerolatria. O que importa é o número. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos cair no extremo oposto, que é a numerofobia. Ou seja, o medo de crescer. Nós não podemos nem idolatrar os números, e nem podemos ter medo de crescer. Verdade. Porque quando a igreja tem qualidade, Deus acrescenta a quantidade a ela. Aleluia. Vou dizer de novo. Quando a igreja tem qualidade, Deus acrescenta quantidade a ela. Amém? Vamos em frente. Então, nós vemos também o crescimento da igreja pelo poder do Espírito Santo. Pode passar, por favor. Então, Lucas menciona esse espantoso crescimento na igreja. E ele oferece algumas estatísticas admiráveis. Então, lá em Atos, capítulo 1, versículo 15, nós temos ali 120 pessoas. Atos 1, 15. Já em Atos, capítulo 2, versículo 41, eram quase 3.000. Primeira pregação de Pedro ali, para aquelas pessoas, né? Era uma festa de Pentecostes. As 3 festas principais para o povo judeu eram 3. Primeira festa, festa de Pêssah, que é Páscoa. 50 dias depois, festa de Pentecostes. E depois, festa das cabanas. Então, os judeus religiosos que moravam fora de Jerusalém faziam caravanas para ir para Jerusalém. E é justamente nesse contexto de festa que o Espírito Santo de Deus é derramado lá em Atos capítulo 2. Então a igreja começa a crescer pelo poder do Espírito Santo. A igreja não precisa abraçar modismos para ela crescer. Ela só precisa ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. É isso. A igreja não pode negociar o evangelho para crescer. Ela tem que crescer sob o óleo, regada pelo óleo do Espírito. E ali nós sabemos esse texto, né, de Atos 2, que o Espírito Santo de Deus se manifesta ali, e aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, e elas começam a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, irmãos, tomam cuidado, porque eu sempre vejo as pessoas emocionalizarem demais essa passagem e achar que lá em Atos capítulo 2 as pessoas estavam falando em línguas desconhecidas, né? Tipo decanto, labaxere, não tem nada a ver. Se os irmãos olharem o texto de Atos capítulo 2, os irmãos vão ver que ali aquelas línguas faladas eram outros idiomas. Aquelas pessoas falaram em vários idiomas. Não é isso? Basta você examinar o contexto. Haviam ali pessoas de várias nacionalidades. Veja o versículo 6 de Atos 2, veja o versículo 8 e a seguir. E aquelas pessoas que estavam ali na festa de Pentecoste, várias pessoas de várias partes do mundo, é dito no texto que eles ouviam aquelas pessoas falarem das grandezas de Deus no seu idioma materno. E esse foi o propósito do enchimento do Espírito Santo lá em Atos 2. Que aquelas pessoas pregassem a palavra de Deus, pregassem o Evangelho em outros idiomas. É por isso que Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então,
aquelas pessoas foram cheias do Espírito e foram capacitadas por obra de Deus, por obra do Espírito Santo, para falar em outros idiomas. E esse fenômeno é chamado em teologia de xenoglossia. O que é a xenoglossia? É a capacidade dada pelo Espírito Santo das pessoas falarem outros idiomas sem ter previamente estudado. O Espírito Santo pode fazer isso. Pastor, quando você está falando dessa parte das línguas, capítulo 2, versículo 3, que fala, então todos foram distribuídas entre ele línguas de fogo e o pousou sobre cada um deles? Isso. É nesse contexto. E no versículo 6 vai falar ali que pessoas que estavam ali naquela cena ouviam aquelas pessoas falar das grandezas de Deus no seu idioma materno. Então, comece a ler lá, versículo 6 a seguir, vocês vão ver isso. Então, existem duas coisas no Novo Testamento. Primeira coisa, xenoglossia, Atos capítulo 2. E existe a glossolalia, que é também chamado de dom de línguas. Esse sim, são línguas que não é inteligível ao homem. Eu já ia perguntar agora. Então, existem esses dois fenômenos na Bíblia, mas Atos capítulo 2, eles estavam falando em outros idiomas. E esse que você acabou de citar? Glossolalia é o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo diz, aquele que fala em outras línguas, fala em línguas desconhecidas, que não são inteligíveis ao homem. A Deus ele fala mistérios. Então, a língua de Atos 2 era para pregar. A língua de 1 Coríntios 14 é para orar. A língua de Atos capítulo 2 era entendida pelas pessoas que estavam ali à volta. A língua de 1 Coríntios 14 ninguém compreende, a menos que tenha o dom de interpretar. Então, muita gente faz confusão, mas é bom deixar isso claro. Então, nós vemos que a igreja começou a crescer de maneira exponencial. Atos 1:15, 120 pessoas. Atos 2:41, quase 3.000. Atos capítulo 4, versículo 4, quase 5.000 pessoas. Atos capítulo 5, versículo 14, diz que crescia mais e mais a multidão. Atos capítulo 6, versículo 1, que nós lemos, multiplicava-se o número dos discípulos. Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus e se multiplicou o número de discípulos e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nós estamos aqui diante de um contexto em que a igreja estava crescendo. A igreja estava expandindo. Vamos à frente. Mas, aí tem um problema. Quando a igreja cresce, cresce também os problemas. Então, quando você pedir a Deus crescimento, lembre-se que com o crescimento vai vir dificuldades, vai vir problemas. Estou entendendo, Jesus. Estou entendendo. Não tem aquele hino lá, sabor de mel, né? Todo mundo gosta de cantar aí, sabor de mel, sua vitória vai ter sabor de mel, não sei o quê. Cuidado, viu, irmão? Porque junto com o mel vem as abelhas junto, tá? Então, a igreja estava crescendo, mas acontece um problema, a murmuração na igreja. Com o crescimento da igreja também cresceu os desafios. Lucas traz à tona um problema social dentro da igreja. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a palavra murmuração, que aparece aqui no grego, é a palavra gongismos. E essa palavra, ela tem 4 ocorrências no Novo Testamento. E essa palavrinha aqui, ela traz a ideia de um debate secreto, um resmungo, ou som semelhante ao zumbido de abelhas. Então, a igreja estava crescendo, mas aconteceu um problema. A murmuração dentro da igreja. O falatório dentro da igreja. As viúvas dos helenistas não estavam sendo alcançadas. Eles foram reclamar, para os apóstolos, a cesta básica não está chegando aqui. Que preconceito é esse? O que é que está acontecendo? Uma murmuração infiltrou a igreja. Nós vemos na aula passada, os irmãos devem lembrar, que uma das características do diácono é que ele não pode ter língua dobre. E língua dobre, a palavra língua dobre ali, dá a ideia
de alguém que fala pelos dois cantos da boca. A palavra grega que aparece lá é a palavra dílogos. Falador, cala a boca. Alguém que tem a língua bifurcada, igual das cobras. E se tem uma coisa, irmãos, que tem a capacidade de desarmonizar a igreja, é a fofoca, é a murmuração. Então, começou a haver murmuração na igreja. Vamos adiante. Eu levantei aqui algumas perguntas. Será que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas de propósito? Naqueles dias haviam dois grupos de judeus na igreja cristã. Os judeus que moravam em Jerusalém, portanto falavam o aramaico ou o hebraico, e os judeus que moravam fora, que eram esses que eram prosélitos, muitas vezes, e que iam para Jerusalém nessas festividades, mas que não falavam aramaico, falavam grego. E depois do Pentecostes, elas passaram a habitar em Jerusalém, mas havia esquecido o hebraico ou o aramaico e se comunicavam apenas em grego. Será então que houve um erro de comunicação? William Barclay diz que os judeus de fala aramaica tratavam com desprezo os judeus estrangeiros. O grego era um idioma universal naqueles tempos. Desse modo, será que os judeus de fala aramaica não quiseram se comunicar com os judeus de fala grega? Ou de fato eles tinham dificuldade em se comunicar em grego? De todo modo, essa lacuna no relacionamento abriu essa margem de assistência de algumas pessoas, e a assistência de algumas pessoas passou a ocorrer em dado momento. Então, nós não sabemos exatamente se foi um erro de comunicação. O fato é que pessoas estavam sendo desassistidas. Isso gerou um desconforto na igreja. Vamos adiante. Então, pode voltar isso, obrigado. A decisão dos apóstolos. Então, o problema aconteceu na igreja e esse problema veio para o colo dos apóstolos. Porque problema é assim, sempre vai cair na mão do pastor para ele resolver. E ele tem que resolver. Tem abacaxi que o diácono não pode descascar. Tem abacaxi que os presbíteros não podem descascar, mas vai chegar na mão do apóstolo, vai chegar na mão do pastor, e ele vai ter que resolver o problema. Então, o problema recaiu sobre os apóstolos, que estavam encarregados de supervisionar a distribuição dos recursos e donativos da igreja. Então, os apóstolos, eles não ficaram na defensiva, eles agiram. Eles tomaram providências para resolver o problema, porque o problema foi feito para ser resolvido. Amém? Então, eles acolheram as críticas dos helenistas e tiveram a coragem de fazer uma correção de rota. Vamos adiante. Um tumulto se instalou para tentar atrapalhar a comunhão da igreja, mas os apóstolos tomaram providências para resolver o problema. Eles não foram omissos, não retardaram a solução, não deixaram para depois. Irmão, isso é um problema. Tem coisa que a gente tem que agir e agir de maneira rápida, porque senão o problema se agiganta e depois você não vence mais. Tem determinados tipos de problema que o pastor tem que tomar as rédeas da situação e não pode demorar não, porque senão vai destruir famílias. Senão vai se infiltrar e o problema vai se agigantar e tomar outras proporções. Então os apóstolos, eles não se omitiram. Eles acolheram a crítica. Porque a crítica nos faz crescer. A crítica nos faz refletir. A crítica faz com que nós melhoremos. Então eles tomam providências, não deixaram para depois. Ralph Harley, ele faz um comentário aqui, ele diz: temos aqui uma ajuda prática de como solucionar problemas. Primeiro, reconhecer o problema. Senão se você não reconhece que tem um problema, como é que você vai resolver ele? Recusar-se a subordinar o que é essencial e remover as causas das reclamações e colher os resultados de uma solução sensata. Então, primeiro passo, reconhece o problema, se recusa a subordinar o que é essencial, não deixa para depois, e remove as causas das reclamações, pastor. Lembrando, pastor, que geralmente o problema quando chega no pastor, toda a igreja já está sabendo.
Devia ser o contrário. Quem tinha que saber primeiro era o pastor da igreja. Porque é quem vai resolver o problema. Então, irmãos, nós não podemos ficar terceirizando soluções com quem não vai resolver o problema. Eu vou lá, ter um problema, sei lá, na minha casa com a minha esposa, eu vou procurar a irmã Mariquinha para resolver? Não. Vou procurar o irmão Joãozinho para me aconselhar? Não, eu vou procurar o meu líder. Então, aprenda a procurar a pessoa certa. Entendeu? O obreiro também tem que ter confiança, né, pastor? Para poder não sair falando as coisas por aí, os problemas. É por isso o diácono na igreja primitiva era alguém que estava lidando com as necessidades do povo. Era alguém que ia lá abrir a geladeira do irmão, o que é que está faltando? Já pensou se fosse o diácono fofoqueiro? Ia abrir lá a porta e vir, irmão, fui lá na casa do pastor Renato, hein? Só tinha água na geladeira. Querendo ou não, os membros têm que se sentir à vontade com o Sim. diácono, né? Então, o que nós podemos aprender disso? Não desprezar os problemas. Esconder o problema não vai resolver nada. Ele só vai crescer. Vamos adiante. Então, os apóstolos, eles tomam uma sábia decisão. Eles decidiram que era melhor designar ajudantes do que se sobrecarregarem. Porque o pastor também não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que delegar. Ele tem que levantar ajudantes. Não é isso? Aí eu coloquei uma frase aqui que diz o seguinte: os líderes precisam reconhecer quando necessitam de ajuda. É melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Você não vai conseguir, você vai se cansar. E é por isso que eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que vão se ombrear com a liderança da igreja. E que nós vamos fazer cada vez mais a obra de Deus com responsabilidade, com amor e com dedicação. Então, o líder, ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Os apóstolos disseram que não seria correto que eles abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas. A expressão servir às mesas é claramente uma metonímia, ou seja, garantir que as necessidades das viúvas sejam atendidas. Os apóstolos não poderiam deixar a sua tarefa essencial dada pelo próprio Jesus de ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho e fazer discípulos, conforme nós vemos em Mateus 28, 18, 19 e Marcos 16, 15, para se dedicarem a outras funções, por mais importantes que fossem. Então, isso é importante, tá, irmãos? O fato dos apóstolos levantarem pessoas para ajudar eles, eles disserem, nós não podemos deixar o serviço da palavra de Deus para atender as mesas, eles não estão dizendo, isso aí é um trabalho de menos importância, vamos levantar qualquer um aí para fazer, não é isso. O texto deixa bem claro, constituamos homens cheios de sabedoria do Espírito Santo sobre este importante negócio. Tem essa palavra aí no texto, um importante negócio. Porque tudo que nós fazemos no reino de Deus é importante. Aleluia. Tudo que nós fazemos na casa de Deus, na obra de Deus, tem a sua importância. Então, os apóstolos não poderiam trocar as prioridades de uma tarefa. Eles não poderiam trocar as prioridades, pois isso seria uma tarefa muito arriscada. Deixar aquilo que eles foram chamados essencialmente para fazer outras funções. John Stott foi um teólogo, exegeta, ele diz, aqui nós não temos nenhuma sugestão de que os apóstolos vissem a obra social inferior à obra pastoral, ou considerassem pouco digna deles. Era apenas uma questão de chamado. Então, não é que o serviço dos diáconos fosse algo de menos importância, mas é apenas uma questão de função. Os apóstolos foram chamados para fazer uma coisa, eles têm uma função, e os diáconos foram chamados para fazer outra função. Então, em Atos capítulo 6, versículos 3 e 4, define-se duas categorias de diaconia, ou de ministério. Nós temos a diaconia das mesas, que eram aqueles responsáveis pela administração dos insumos da igreja, que eram os diáconos, e nós temos a diaconia da palavra, que era designada os apóstolos. Ficou claro para os irmãos? Então nós temos ali dois tipos de ministério, o ministério da palavra, que era dos apóstolos, e o ministério das mesas, que eram dos diáconos. Vamos em frente.
Então, nós temos a necessidade das duas coisas na igreja. A igreja precisa ter pastores para pregar e ensinar a palavra de Deus, mas a igreja precisa ter diáconos. Imagina uma pessoa que só tem uma perna. É uma igreja que só tem pastor, uma igreja que só tem diácono. Não tem como. Precisa dos dois. Precisa manter os dois. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Você perguntar para um pássaro qual asa dele é mais importante, a esquerda ou a direita? Ele precisa das duas para voar. Assim, a igreja precisa de apóstolos, pastores, e a igreja precisa de diáconos. Então, nós não podemos também cair naquilo que eu coloquei aqui, erro dos pietistas. O movimento dos... Não é petista, tá, irmão? Eu sabia. Deixar claro, né? A gente vive aí num tempo de polarização política, né? Então, não estou falando dos petistas, né? O clube do PT está aqui na frente, né? Não vamos arrumar confusão com esse povo. Então, é pietista. Quem eram os pietistas? Era um movimento do século XVII que caíram no extremo de ver o homem apenas como alma a ser salva. Portanto, enfatiza somente as questões espirituais e da alma nessa linha de pensamento. Ou seja, é uma ênfase exagerada do ser humano apenas como alma a ser salva. Então, nós somos uma alma, mas a gente também tem um corpo, tá certo? Então, o que é que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Não é isso? Nós somos seres que temos um corpo. Nós vivemos numa sociedade, nós temos, como se diz, uma cidadania a ser exercida. Nós temos necessidades físicas a serem alcançadas. Não é isso? Vai falar, teve um irmão que falou para mim, pastor, mas tudo é espiritual, né? Nem tudo, irmão. Você é um ser humano, você está dentro de um corpo. Não é isso? Você precisa escovar os dentes, você precisa tomar banho, se alimentar, né? Tem gente que acha que porque é espiritual não precisa tomar banho. Como é que faz? Precisa escovar os dentes. Não, pastor. Jesus vai me arrebatar, vou morar no céu para sempre lá, vou ficar lá, então não precisa. Para que tomar banho? Queima ele. Né? Para que se preocupar com o corpo? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:23: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aleluia. Todo o vosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis para a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você é espiritual, irmão, mas você também tem um corpo. Você é crente, você é um servo de Deus, cidadão do céu, mas você mora aqui na terra também. Então o ser humano, ele não é apenas uma alma, ele também tem necessidades físicas. Por exemplo, veja aí, diácono Johnny, não demora para achar esse texto, hein? Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17. Tiago, final do Novo Testamento, perto de Hebreus. Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17. Leia em voz alta, por gentileza. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos e misericórdia, e fartai-vos e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, ficou claro, né? O irmão chega e diz, estou com uma dificuldade, lá em casa não tem nada. Aí o pastor Renato diz, não, vem aqui, vou orar por você, meu irmão. Eita, estou sentindo uma revelação, hein? Amanhã o Senhor vai abrir uma porta para você. E eu posso ajudá-lo na sua necessidade? Eu não estou fazendo nada, segundo a Bíblia. Não há proveito nenhum nisso. Se eu posso ajudar o meu irmão nas suas necessidades e eu não faço, eu acho que uma pessoa dessa não pode nem se chamar cristã. Verdade. A fé sem obra é morta. Então as obras é a respiração da fé. Você diz que tem fé, não é falando, é fazendo. Não é falando, é fazendo. Não é falando, é fazendo. Quando você me der glória a Deus, eu não vou parar. É fazendo e não falando. Aleluia. Glória a Deus. Outro erro que a gente não pode cair é o erro da teologia da libertação. Que teologia é essa? É o extremo oposto. Enxerga o ser humano apenas como um ser social. Um ser que tem apenas demandas físicas. A igreja também não é instituição de caridade. Então nós não podemos cair nos extremos. A igreja ela tem que assistir as pessoas, mas a igreja também tem que pregar o evangelho.
ela tem que fazer a missão integral, que é pregar o Evangelho e agir de acordo com o Evangelho. Tá certo? Então, os defensores da teologia da libertação, eles veem o homem apenas como um corpo a ser assistido. Portanto, enfatizam as questões materialistas em detrimento das questões espirituais. Aí Paulo diz lá em Filipenses que tem pessoas cujo Deus é o ventre. O que importa para ele é saciar as suas necessidades e Deus que fique para lá. Né? É aquelas pessoas, Senhor, eu quero que você faça e faça logo que eu estou mandando. Faça já. Colocar Deus na parede. As pessoas que tentam colocar Deus no canto da parede, como se Deus coubesse no canto da parede, né? Então, nós temos que tomar cuidado com esses extremos. Vamos adiante para a gente entrar já no nosso foco. Então, nós cremos que o Evangelho alcança o homem inteiro, alma e espírito. É por isso que nós cremos na missão integral da igreja. John Stott, ele diz, nenhum dos dois ministérios é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que visam servir a Deus e ao povo. Ambos exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, para exercê-los. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. Então, a importância tanto dos diáconos quanto dos pastores, naquela época eram os apóstolos que pregavam, depois chegaram os presbíteros e etc. Mas ambas as coisas são importantes na igreja. Vamos adiante. Volta. Então, é nesse contexto de crescimento, de reclamação, os apóstolos tomando essa iniciativa de pedir para que o povo escolhesse então homens para que fossem assistir aquelas pessoas, é que nós vemos então a eleição dos 7 diáconos. A decisão dos apóstolos dissolveu uma densa nuvem de murmuração na igreja. Porque, irmãos, sabe como a gente cala a fofoca? Trabalhando. Trabalhando. Não é debatendo, é trabalhando. Estão falando? Trabalhe. Estão se levantando? Trabalhe. A gente cala o inferno trabalhando. A gente cala o inferno produzindo. A gente cala os inimigos da cruz, porque Paulo fala desses, que são inimigos da cruz, trabalhando. Então, os apóstolos tomam a decisão e colocam à disposição da igreja, escolham homens para resolverem esse conflito. Atos capítulo 6, versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, foram eleitos, foram escolhidos 7 homens. Primeiro, Estevão, e é interessante, né, irmãos? Que nós vemos aqui o primeiro diácono, que um dos primeiros diáconos da igreja era corintiano. Está aqui o nome dele, Timão, está aqui, ó. Para não falar que eu estou falando heresia, está aqui, ó. Então foram eleitos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que era o diácono corintiano, Pármenas e Nicolau. 7 homens. Vamos adiante. O teólogo Craig Keenan, ele diz que 7 é um número ideal de líderes. Por quê? Porque, segundo Joséfo, ele diz que havia uma média de 7 anciãos que governavam a maioria das cidades. Nós vemos isso em Antiguidades Judaicas 4, 214, 287. Moisés também delegou seu trabalho a líderes com qualificações espirituais e morais específicas. Nós falamos isso na aula anterior. Não é qualquer pessoa que pode ser diácono. Existem critérios a serem seguidos. Existem parâmetros morais e espirituais. Não é o sujeito pegar óleo e jogar na cabeça e a partir de hoje eu sou... Não é assim que funciona. Existem critérios a serem estabelecidos. Então Moisés, como nós vemos no Antigo Testamento, ele levantou em certa ocasião homens para ajudar a levar a carga. O seu sogro Jetro, né? Nós vemos lá em Êxodo capítulo 18, aconselha Moisés, dizendo, Moisés, não é bom o que você está fazendo, você está fazendo tudo sozinho, você vai uma hora perecer. Levanta homens, chefes de 1000, de 100,
de 50 e de 10, se eu não estou enganado, e reparte a carga com eles. As questões mais importantes e mais urgentes que demandam maior responsabilidade, você assume. Mas as questões mais periféricas e subjetivas, deixa na mão deles, para eles resolverem. E o texto diz que foi levantado ali pessoas capacitadas. Se os irmãos verem Êxodo, capítulo 18, só para os irmãos terem uma ideia, nós vemos essa realidade. Êxodo capítulo 18. Versículo 21. E tu dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus. Ai, irmão, vou ter que falar. Homens de verdade. Eita. Se fala aqui que é homens de verdade, é porque tem homem que é embuste. É mentira. Mas o texto diz aqui, homens de verdade. Que aborreçam a avareza e põem sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, Moisés levanta líderes que têm critérios bem estabelecidos. Homens tementes a Deus, que não sejam avarentos, não é isso? Homens de verdade. Então, da mesma sorte aconteceu em Atos. Os 7 homens escolhidos foram aclamados pela multidão e ao mesmo tempo receberam a validação apostólica. Eles foram ordenados através da imposição de mão dos apóstolos. Atos 6,6. Veja o que está escrito. Lê, por favor, Mateus. A quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. Então, aqueles homens, esses 7 homens que foram escolhidos dentro da igreja, é trazido para os apóstolos, e eles são ordenados ao ministério através da imposição das mãos dos apóstolos. Doravante, depois disso, a partir de então, o diaconato passou a ser um ofício na igreja. Nós vemos lá em 1 Timóteo que havia diáconos na igreja. Então, a imposição de mãos, de acordo com o Antigo Testamento, transmitia a bênção. Os irmãos lembram daquele episódio lá quando, acho que Jacó vai abençoar os filhos de José e ele coloca as mãos na cabeça dos filhos de José, Manassés e Efraim. Então, a imposição de mãos no Antigo Testamento era para que a bênção fosse impetrada. Então, aqui é como se os apóstolos estivessem abençoando a vida daqueles homens. E não somente isso, autorizando eles, delegando o poder espiritual para que eles exercessem o seu ministério. Na igreja de Deus, irmãos, não há espaço para o ciúme. Tem lugar para todos trabalhar. Aleluia. Tem lugar para todos exercerem as suas funções. Tem lugar para todos trabalharem na obra de Deus. E nós louvamos a Deus, né, pastor? Quando Deus levanta homens e mulheres, jovens, que amam fazer a obra de Deus. Nós estendemos as nossas mãos e nós abençoamos. E nós profetizamos, como disse o pastor Eduardo aqui na aula que nós tivemos domingo, né? Vai chegar gente aqui que vai ensinar mais do que o pastor Renato, que vai pregar mais do que o pastor Leno, que vai fazer melhor, e nós vamos dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque verdadeiramente Deus é que dá homens para a igreja. Amém. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Amém. Amém, meus irmãos? Então, a ideia que aparece aqui parece ser de ordenação, de transferência de poder espiritual para o ministério, como nós vemos em Números capítulo 27, versículos 18 a 23. Lá em Deuteronômio nós vemos também que Josué ficou cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Pergunte. Coloca a mão. Vamos adiante. Forte isso aí. É forte, tá? Os rabinos também tinham o costume, o hábito, de ordenar outros rabinos através da imposição de mãos. Isso era um costume. Nós vemos, por exemplo, que essa prática parece que também era comum na igreja. Porque lá em 1 Timóteo 4,14, lembra do que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, ninguém despreze o dom que há em ti. O seu ministério você recebeu com a imposição das mãos dos presbíteros. Então, esse ato de
impor as mãos e orar era um ato estabelecido desde os primórdios da igreja. É por isso que nós vemos aqui, quando os ministros vão ser ordenados, os pastores da igreja estendem as mãos e ordenam aquelas pessoas ao ministério. Os 7 nomes que aparecem em Atos 6,6 são todos gregos. Da onde surgiu o problema em Atos capítulo 6, versículo 1? Daqueles que falavam em grego. Os helenistas. E por providência de Deus, os 7 homens que são levantados eram todos homens de fala grega. Eram gregos, ou seja, eram pessoas levantadas que sabiam dialogar com aquelas pessoas. Eram pessoas que falavam na mesma língua do povo. Deus vai levantar gente que sabe falar a mesma língua do povo. Pessoa que entende a necessidade do outro, pessoas que é sensível à necessidade do nosso próximo. É pessoas assim que Deus levanta. Então, nós vemos ali que a maioria desses homens eram descendentes dos imigrantes judeus que viviam fora de Jerusalém, que estavam reclamando, os helenistas, e era uma minoria marginalizada. Um deles, inclusive, era prosélito, gentil, convertido ao judaísmo, chamado Nicolau, da cidade de Antioquia. Esses homens sabiam dialogar com aqueles que estavam necessitados e que estavam sendo esquecidos. Quais eram as 3 características principais deles? Homens de boa reputação. 2, cheios do Espírito Santo. 3, cheios de sabedoria. Homens de boa reputação. Não podia ser trambiqueiro, passador de cheque sem fundo, está fora. Homens de boa reputação. Homens respeitados. Homens cheios de sabedoria e homens cheios do Espírito Santo. Essas eram as 3 marcas dos 7 homens que são levantados. Vamos adiante. Então, quem eram esses homens? E o que podemos aprender com eles? Atos 6,6. Conforme podemos observar, 7 homens foram levantados para servirem as mesas na igreja crescente do primeiro século. Os 3 deles, desses 7 homens, somente 3 deles ganham destaque. Quem eram? Estevão, Filipe e Nicolau. Esses 3 homens se destacam. Os outros 4 integrantes, Pármenas, Timão, Prócoro e Nicador, não temos muitas informações bíblicas sobre eles. E nem muitas referências ou informações extrabíblicas. Então, 7 homens são levantados. Desses 7, apenas 3 se destacam. Estevão, Filipe e Nicolau. E os outros 4 nós não temos muitas informações. Por exemplo, Pármenas, ele só aparece biblicamente aqui em Atos 6,5. Se você for folhear a Bíblia, lá o Novo Testamento inteiro, o único lugar que você vai achar Pármenas é em Atos 6,5. E o seu nome em grego, Pármenas, significa firme. Aleluia. Firme. Porque Deus levanta pessoas firmes. Glória a Deus. Pessoas que têm firmeza. De acordo com a tradição da igreja, tornou-se um pregador na Ásia Menor e provavelmente sofreu martírio em Filipos por volta de 98 d.C., sobre as mãos do imperador Trajano. Então é basicamente essas informações que nós temos acerca de Pármenas. Vamos adiante. Volta. Prócoro também só aparece aqui em Atos 6,5. Então, seu nome em grego, Prócoros, significa aquele que dirige o coro. Esse aqui era aquele diácono que era ao mesmo tempo um adorador. Cantor. O Pármenas era firme. O Prócoro era o diácono cantor da igreja. Era aquele que louvava a Deus. Era aquele que envolvia as pessoas a louvarem a Deus. Por isso que o seu nome é chamado de Prócoros, aquele que dirige o coro. De acordo com o livro apócrifo Atos de João Teólogo, Prócoro teria sido assistente do apóstolo João em Patmos. Isso é um texto que não está no cânon, isso é uma informação extra-bíblica.
Cuidado, tá, irmão? Nem toda informação que é esta bíblica é, ao mesmo tempo, antibíblica, tá? Nem tudo que está fora da Bíblia é contra a Bíblia. Acredita-se que tenha sido bispo da Nicodêmia, em Bitínia, e que morreu como mártir pela fé em Jesus Cristo em Antioquia. Outro diácono que aparece é o Nicanor. Ele também só aparece em Atos 6,5. Seu nome em grego, Nicanor, significa conquistador. Aleluia. Tem um diácono da firmeza, tem um diácono cujo significado do seu nome é aquele que dirige o coro, e tem um diácono que o significado do seu nome é aquele que conquista. Aleluia. Que louva, né? Aquele que louva, tem aquele que conquista, tem aquele que é firme. Isso mostra, irmãos, aquilo que Paulo diz, que a graça de Deus ela é multiforme. Eita. A graça de Deus se manifesta de várias formas. E é por isso que tem espaço para todo mundo. Já pensou se só tivesse gente igual o pastor Renato na igreja? Misericórdia. Já pensou se tivesse um crente de só um tipo na igreja? Misericórdia. É justamente na multiplicidade das pessoas e dos ministérios que Deus glorifica o seu nome. Nós somos um corpo, e o corpo ele tem muitos membros. Vamos adiante. Tem aqui o diácono corintiano, Timão, que também só aparece em Atos 6,5, e seu nome em grego, Timos, significa aquele que honra. Aleluia. Difícil, né, irmãos? Forte. Encontrar pessoas que honram, pessoas que honrem a Deus, pessoas que honrem o seu ministério. Não fale mal do seu pastor, não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu irmão, honre ele, abençoe a vida dele. É. Se não puder ajudar, não atrapalhe, Cala a boca. ore por ele. Aleluia. Aquele que honra. De acordo com a tradição católica, tentaram queimá-lo numa fogueira, mas ele conseguiu escapar milagrosamente e saiu ileso. Isso é a tradição católica que diz. Como queriam matá-lo a qualquer custo, crucificaram Timão. Eita, Corinthians morreu lá, ó. Crucificaram Timão, enquanto ele agradecia por ter uma morte parecida com a do Senhor. Irmãos, nós precisamos honrar a Deus, independente da circunstância. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que nós estamos em condição muito melhor do que eles e somos muito menos fiéis do que eles foram. Verdade. É por isso que tem gente dizendo assim, não, irmão, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Você acha que Deus vai poupar essa geração? Se ele não poupou os melhores crentes que existiam, que foram os crentes da igreja primitiva, ele vai poupar esses crentes aí que trocam Jesus por um pedaço de pizza, que trocam o evangelho para assistir novela, que troca Jesus por um programa no motel com a prostituta? Você acha que Deus vai poupar pessoas assim? Aleluia! Eita glória! Fala, Jesus! Um outro diácono que aparece na igreja, Nicolau. Esse diácono ele recebe algum destaque. Por quê? Ele aparece nominalmente aqui em Atos 6,5. Se diz textualmente que ele era prosélito de Antioquia, que é uma cidade grega. Seu nome em grego, Nicolaus, significa vitorioso sobre o povo. Porém, o Novo Testamento menciona, mais especificamente o livro do Apocalipse, uma seita chamada de Nicolaitas. Os irmãos já leram isso daí no Apocalipse? Sobre os Nicolaitas? Nós vemos essa seita ali no Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e o versículo 15 do mesmo capítulo. Os Nicolaitas alegavam serem seguidores de Nicolau. Então vamos à frente para entender melhor. Então, os Nicolaitas eram uma seita que se tornou abundante na Ásia Menor, principalmente na cidade de Éfeso. Sobre isso, o pastor Antônio Gilberto disse. O pastor Antônio Gilberto dispensa maiores apresentações, né? Foi um grande teólogo pentecostal brasileiro, não é isso? Um homem que, por coincidência, meu conterrâneo, que foi do Rio Grande do Norte, não é isso? Um homem que falava 14 idiomas, né? Um dos maiores teólogos que nós tivemos no Brasil. Olha o que é que ele vai dizer. Era um partido dentro da igreja de Éfeso. Paulo, pelo Espírito Santo, avisar a igreja, conforme Atos 20, versículo 29 e 30,
eram seguidores de um certo Nicolau, que visavam implantar a lei da sucessão apostólica. Deve-se observar que aquilo que era obra dos nicolaítas, em Apocalipse 2:6, tornou-se doutrina dos nicolaítas em Apocalipse 2:15. Então, olha o problema. Aquilo que era obra dos nicolaítas, aquilo que eles faziam, se transformou numa doutrina. E começou a se espalhar ali no meio da igreja. Acredita-se que Nicolau incentivou essa seita através de controvérsias sobre a sua indiferença à vida e a permissão para que sua esposa tivesse amantes. Seus seguidores utilizaram disso como oportunidade para práticas carnais. Além disso, parece que se denominavam os sucessores dos apóstolos, mas era tudo mentira. É por isso que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 2, para a carta dirigida à igreja de Éfeso, nós vemos isso, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, Deus diz para a igreja de Éfeso. Lembre-se que essa seita era abundante em Éfeso, existia ali em Éfeso. Mas olha o que é que Deus diz para a igreja. Eu sei as tuas obras, aleluia, sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E tu os achastes mentirosos. Eram falsos apóstolos, que eram os nicolaítas, os seguidores de Nicolau, que se infiltraram na igreja. Hoje a gente vê por aí, irmão, muitos falsos apóstolos. Pessoas lá que põem a mão no bolso do povo lá, né? O povo, venha trazer a sua oferta e deposite no pé da bispa fulano de tal. Lá vai o povo lá, tudo deixando dinheiro lá, os aposentados lá. Agora você vai comprar um caroço de feijão por R$1.000. E lá o povo sendo enganado por esses falsos apóstolos, que não amam as almas, amam apenas o dinheiro do povo, que são lobos devoradores. E nós vemos que isso acontecia, esses falsos apóstolos existiam também lá no começo da igreja. Vamos adiante. Eusébio de Cesareia, nós já estamos encerrando, ele cita Clemente de Alexandria e ele nos dá alguns esclarecimentos sobre essa seita. Ele diz o seguinte: por um período muito breve, houve uma seita chamada de Nicolaítas, dos quais também se faz menção no Apocalipse de João. Esses se orgulhavam de Nicolau como seu fundador, um daqueles diáconos que, como Estevão, foram destacados pelos apóstolos para ministrar aos pobres. Clemente de Alexandria relata o seguinte a respeito dele: possuindo uma bela esposa e sendo acusado de ciúmes pelos apóstolos, ele a conduziu para o meio deles e permitiu que se casasse com qualquer um que desejasse. Dizia que isso era perfeitamente coerente com a frase: cada um deve ofender a sua própria carne. E assim, os que adotavam sua heresia, seguindo literalmente tanto seu exemplo como suas palavras, precipitaram-se com ímpeto na fornicação, sem se envergonhar. Então, foi assim que surgiu esta seita, de controvérsias desse Nicolau na sua vida, na sua esfera pessoal, que dizia que aborrecer a carne era permitir, por exemplo, que a sua esposa se deitasse com o homem que ela quisesse, que surgiu pessoas que seguiram o seu exemplo e começaram a se dar a prática da fornicação. Eu não entendi. Só segue exemplo ruim. Né? Só podia ser mais específico, pastor? Fiquei meio assim sem entender essa questão do que a seita fazia assim em si. Qual que era a visão de Nicolau? A visão de Nicolau é que pegaram essa deixa dele, de que ele tinha um problema no seu casamento, como a esposa dele se diz na história da igreja, né, Eusébio de Cesareia, que a esposa dele era muito bela. Então, as pessoas começaram a dizer que você tem muito ciúme da sua mulher, está te atrapalhando e tal. E diz que ele permitiu que a esposa dele tivesse quantos amantes ela quisesse. Então, e ele disse que isso significava aborrecer a sua própria carne. Então, a esposa, que é a mesma carne que o marido,
ele entendeu que aborrecer a carne era deixar a esposa dele fazer o que ele quisesse. E seguindo esse mau exemplo, vários seguidores dele começaram a ter relações extraconjugais. Então, é daí que surge, de acordo com Eusébio de Cesareia, essa seita. Lembrando que existe essa doutrina por aí, né? Existe, é doutrina É a demoníaca. igreja que pode tudo, né? Só não entra no Então eles céu. permitiam ser traído. Permitia o sexo livre, fornicação, como nós vemos aqui no documento histórico, né? Que as pessoas pudessem aborrecer a sua carne, sai com quem você quiser, mantenha sexo com quem você quiser livre, que não tem problema. Você tem que aborrecer a sua carne. Ou seja, quanto mais carnal você for, melhor é. Mais a graça de Deus vai se manifestar. Isso se parece com alguma coisa que a gente vê nos dias de hoje? A hipergraça. A hipergraça? Pessoas que dizem, não importa o que você faz, está tudo certo? Agora Deus é o Papai Noel, é o bonachão, vai dizer para todo mundo, não importa o que você fez, tem lugar para todo mundo, entra aí no céu e tal. E eu não preciso Esse, dar satisfação para ninguém. esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que odeia o pecado. É um Deus santo. Glória. E a igreja de Deus precisa ser santa também. Vamos adiante. Mas o diácono que aparece, para a gente encerrar, é Filipe. Filipe teve grande destaque entre os diáconos. Ele aparece com bastante frequência no livro de Atos. Atos capítulo 6, versículo 5, entre outros textos. É dito que era um dos 7. Atos capítulo 21, versículo 8. Mateus, se puder abrir, por gentileza. Atos 21, versículo 8. Seu nome em grego, Filipos, tem o significado, aquele que tem afinidade. Ele é designado como o evangelista. Leia, por favor, Atos 21, 8. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. Então, chegamos na companhia de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Então, fazendo referência ao Filipe diácono. Após a acalorada perseguição na igreja de Jerusalém, né? Nós vemos que a igreja começou a ser perseguida, principalmente depois da morte de Estevão. Começou uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. E esse Filipe vai surgir em cena. Ele vai para Samaria e ali começa a pregar sobre Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Além de falar grego, provavelmente falava também fluentemente o aramaico, porque era uma língua falada em Samaria. Filipe atraiu multidões, operou grandes sinais e maravilhas em Samaria. Seu amor pelas almas revolucionou aquela cidade. Vários enfermos foram curados, possessos foram libertos e muitos foram batizados. É por isso que ele é chamado o evangelista. Porque além do seu ministério de diácono, ele se tornou um evangelista da igreja. Era alguém que tinha amor pelas almas, que foi para Samaria, que era uma região também que era tida com maus olhos por parte dos judeus. Vocês lembram que João capítulo 4 é dito lá que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então ele é levado por Deus para aquela região onde ninguém quer pregar, onde ninguém quer ser obreiro. Filipe vai para lá e Deus começa a fazer coisas maravilhosas através de Filipe. De modo que muitas pessoas ali se converteram, foram batizados, enfermos foram curados e Deus trouxe uma revolução naquela cidade. Conforme nós vemos em Atos capítulo 8, versículos 6 a 12. Podemos aprender algumas coisas com Filipe. Primeiro, além de diácono, tornou-se evangelista. Ou seja, ele não limitou o seu ministério apenas em ser diácono. Ele ampliou isto e ele se tornou um evangelista na igreja. A igreja não pode deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista. Uma igreja sem evangelistas é uma igreja estática, sem crescimento e indiferente com a obra missionária. Irmãos, a igreja tem que ter evangelista. Mas evangelista de verdade. Não é turista, é evangelista. Não é isso? Porque se você pergunta para alguém, irmão, quer fazer missões? Quero, pastor. O Senhor me chamou para fazer missão. Você quer fazer missão onde, irmão? Paris. Evangelista e missionário é a mesma coisa? Boa pergunta levantada pela irmã. Evangelista e missionário é a mesma coisa? Sim.
Porque ambos trabalham para promover o evangelho em determinados locais. Então vamos dizer que são coisas intercambiáveis. Então, a igreja não precisa de turista. A igreja precisa de missionários, de evangelistas, de alguém que ame as almas, de alguém que pregue a palavra de Deus, de alguém, é a mesma coisa. Tem gente que se intitula missionário por aí, evangelista, só para ficar tirando foto por aí. São fotógrafos. Para se aparecer, para se promover. É isso? Transformam ações sociais em amostramento espiritual. Nós precisamos de pessoas não que pareçam ser missionários, mas pessoas que sejam missionários. Pessoas que verdadeiramente se dediquem a pregar o evangelho para as vidas. A evangelização não é um programa, é um estilo de vida. Aleluia. Não é enfeitar a igreja de bandeiras, como a gente vê por aí. Como é o culto de missão, irmão? Colocar as bandeiras na igreja, né? A igreja fica aparecendo festa junina, né? Com aquelas bandeiras, né? Aí não prega o evangelho para o vizinho, não prega o evangelho onde vai, não assiste às almas, e as pessoas acham que fazer missão é isso, colocar bandeira na igreja. Irmãos, fazer missão é um estilo de vida, é como nós vivemos, é ser Cristo aonde a gente vai. Eita, glória, aleluia. É pregar uma palavra cristocêntrica, que Deus é o centro e não o homem. Isso, glória a Deus. E eu não estou dizendo, não estou pregando contra que no culto de missões a gente não tem que colocar bandeiras aqui, eu só estou dizendo que missão não se restringe a isso, isso não é missão. A missão não pode se restringir a enfeitar a igreja e pregar para crente. A igreja, os missionários, elas vão atrás das pessoas justamente que não são crentes para serem alcançadas. A evangelização é mais do que enfeitar uma igreja, é um estilo de vida. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Eita, glória. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Por isso que a gente precisa de evangelistas, e Filipe era um evangelista, como diz o diácono John, dos bons. Segunda coisa, era um pregador cristocêntrico. Ele aparece em Atos capítulo 8, versículo 5, pregando sobre Cristo. Não tinha outra mensagem. A mensagem é Cristo. A mensagem é Jesus. Aleluia. A mensagem é o evangelho de Cristo. E para isso a gente precisa conhecer Jesus, né? O evento da perseguição não apagou o fervor de Filipe. Tem gente que quando é perseguido, murcha. Não, aconteceu o contrário com Filipe. O fervor mantinha-se aceso. O amor pelas almas estava aceso. Aleluia. A vontade de pregar sobre Jesus Glória. estava acesa em seu coração. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 8, versículo 5. É interessante notar, queridos irmãos, que a mensagem de Filipe, ela é cristocêntrica, é Jesus. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava Cristo. Porque não existe nenhum outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo. A igreja tem que pregar sobre Cristo. A igreja precisa conhecer a Cristo. A igreja precisa anunciar a Cristo e o evangelho de Deus a toda criatura. Ele aparece pregando em Samaria e o conteúdo da sua pregação é o próprio Cristo. John Stott diz que não pode haver evangelização sem evangelho. Como é que vai pregar o evangelho se não conhece o evangelho? Não é isso? Como é que vai pregar sobre Jesus se não conhece Jesus? Uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo, então não se pode pregar o evangelho sem conhecê-lo, sem conhecer Jesus, sem conhecer a essência do evangelho. Tem gente aí pregando salvação por obras humanas. Tem gente dizendo que você vai ser salvo, quanto mais você orar mais, irmão, você vai ser salvo. E salvação não é aquilo que o homem faz para Deus. Salvação é aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Então você não é salvo, você não vai ser salvo porque ora muito. Você ora porque é salvo. Aleluia. A ordem do evangelho é diferente. Não é eu creio em Deus, faço
faço as obras e depois vou ser salvo. Não é essa a ordem do Evangelho. A ordem do Evangelho é: eu creio em Deus, sou salvo para fazer boas obras. Pegou como a ordem diferenciada? É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feituras suas, criados à imagem de Deus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Terceiro, Filipe era um homem cheio do Espírito Santo e guiado por Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, conforme nós vemos em Atos 6,3 e em outros lugares. O anjo do Senhor ordena que ele vá para Gaza, para o deserto, e ele prontamente obedece. Veja, Filipe deixa Samaria em chamas. Ele deixa uma cidade avivada pelo poder de Deus sobre a jurisdição dos apóstolos e vai para Gaza, vai para o deserto por ordem de Deus. Hoje em dia as pessoas acham que se sentem donos da igreja, os donos da igreja. Não querem passar o bastão, não querem delegar. E eu já disse e vou dizer de novo, Deus não dá igreja para homem, Deus dá homens para a igreja. É verdade. Aleluia. Filipe não teve medo de obedecer ao chamado de Deus e ir para o deserto. Quando a igreja está cheia, quando a igreja está, vamos assim dizer, com sucesso, alcançando vidas, curando, batizando, Deus diz: agora você vai para o deserto. E lá tu vai pregar o evangelho. Aí é justamente quando está passando o eunuco lá, né? E ele está no carro e o Espírito Santo diz para ele: olha, apressa o passo e acompanha a carruagem. Irmãos, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo para correr daquele jeito, né? O eunuco está de carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, e Deus diz: acompanha. Aí o Filipe já chega, evangelista, né? Você entende o que você está lendo? Já começa um diálogo ali com ele. Você precisa, irmãos, dialogar com as pessoas. Aleluia, Jesus. O evangelho é dialogal. Meu Deus. Deus não tem problema com quem tem dúvida. É normal questionar, é normal ter dúvida. Deus dialoga com os seres humanos e os seres humanos dialogam com Deus. Ter dúvida não é sinônimo de ateísmo, porque nós vemos no Antigo Testamento Abraão, se não me falha a memória, perguntar para Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele faz uma pergunta para Deus, e não é que ele não cresce, é porque dentro de relacionamento cabe perguntar, cabe dialogar. E nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos e dialogar com o nosso próximo. Não, pastor, mas eu sou sal. Não é porque você é sal que você precisa ser sal grosso. Glória. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Você tem que dialogar com as pessoas. Não é demais dar um bom dia para as pessoas. Não é demais estender as mãos para aqueles que precisam. Filipe era evangelista e ele desempenha de maneira poderosa, por influência do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, de maneira profícua ao seu ministério, também como evangelista. Mas vamos por último para a gente encerrar, porque senão não dá mais tempo. Pode adiante, por favor. Então, e temos aqui, que eu deixei por último, mas não menos importante, Estevão. Eu deixei ele aqui por último, mas na verdade ele é o primeiro que aparece na lista. Não é isso? Sim. Atos capítulo 6 vai mencionar primeiramente Estevão. Veja o versículo 5, por favor. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Então, nós vemos que Estevão é o primeiro diácono a ser mencionado. E Lucas faz isso de maneira proposital. Ele está querendo dar o destaque. Tanto está querendo dar o destaque, que ele fala, homem cheio de fé, é isso que diz o texto? Isso. E do Espírito Santo. Ele adjetiva Estevão, ele destaca Estevão dos demais. Ele foi um dos mais proeminentes diáconos da igreja, muito embora, deixamos para falar dele por último, ele é o primeiro a aparecer nessa lista dos 7. Além disso, Lucas descreve textualmente que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi fiel tanto na vida como na morte. Seu nome em grego, Stéphanos, significa coroado. Aleluia. Glória. Estevão foi alguém que foi fiel tanto na vida quanto na morte.
Ele foi o primeiro protomarte da igreja cristã. Seu nome caiu-lhe bem, pois foi o primeiro a receber a coroa do martírio na igreja. Ele viveu e morreu por causa da sua fé em Cristo. Estevão é alguém que é marcado nas Escrituras como alguém que é fiel a Deus, que não nega a Deus sob nenhuma hipótese. Vamos adiante. Estevão não limitou seu ministério também a servir às mesas. Não que isso não seja importante, nós vimos que isso é importante. Mas ele não se limitou a isso, ele cresceu. E nessa ideia que Paulo dá, lá em 1 Timóteo capítulo 3, que aqueles que forem bons diáconos adquirirão para si uma posição mais elevada no reino de Deus. Aí você diz assim, como assim, pastor, posição mais elevada? Quer dizer que o pastor, ele é superior a quem é diácono? Não. Quanto mais a gente cresce no ministério, mais servo. Quanto mais a gente serve, menor a gente é. Glória a Deus. O crente, ele cresce para baixo e para cima ao mesmo tempo. É por isso que Deus diz para Jeremias, levanta-te e desce. Olha o movimento, subir para descer. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te mostrarei. Então não é esses camaradas que dizem por aí, não, eu sou pastor, sou o bambambão, rei da cocada preta, agora eu não posso. Não. Quanto maior, mais certo. E é assim que tem que ser. Ele não limitou a servir as mesas, também ganhou almas para Cristo e operou milagres. Ele enfrentou oposição da parte dos membros da sinagoga de língua grega, que levantaram falsas acusações contra ele. A trama causou grande hostilidade aos líderes judeus, tanto de fala grega como de fala hebraica, os quais faziam parte do concílio que ouvia as acusações contra ele. O tratamento da Estevão foi semelhante ao de Jesus. Por quê? Primeiro, contrataram falsos testemunhos para depor contra ele. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 11. E o 13 também. Então quer dizer, não tinham do que acusar ele na sua esfera pessoal, porque ele tinha uma vida ilibada, era um homem santo, separado por Deus, fiel a Deus. Então contrataram testemunhas de Araque para ir contra ele. Segundo, instigaram o povo que por sua vez o acusou de atacar a lei de Moisés e ao templo. Atos 6, de 12 a 13. Por fim, após ouvirem o seu testemunho, executaram Estevão na porta da cidade. Vamos adiante. O doutor Hernandes Dias Lopes diz que a palavra cheio caracteriza a vida de Estevão. Por quê? Porque é dito no livro de Atos que ele era cheio do Espírito Santo. Está para dar glória a Deus aí ou não? Amém. Era cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio de poder. Era um homem que tinha plenitude de Deus. Ele era cheio. Cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria. Cheio de graça. Estevão era um homem completo. Tinha caráter do Espírito e poder do Espírito. Irmãos, não confundam isso pelo amor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o caráter do Espírito Santo. Nós não medimos a espiritualidade de ninguém pela quantidade de línguas que ele fala. Eita, Jesus. Pela quantidade de profecias que ele entrega na igreja. Eu conheço gente que vive profetizando para todo mundo aí e nem perdoa. Não ama. Eita, glória. Não é obediente ao seu líder. Aleluia, Jesus. Uma pessoa, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E ela tem que ser cheia do caráter do Espírito Santo. Aleluia. Não é isso? Estevão tinha as duas coisas. Ele tinha o caráter do Espírito e tinha poder do Espírito. Ele tinha sabedoria do Espírito e tinha poder. Veja que poder e sabedoria não se anulam. Porque Deus não te salvou para tirar a sua inteligência, mas para tirar os seus pecados. Aleluia. É por isso que inteligência não significa uma pessoa que não tem o poder. Uma pessoa inteligente no Espírito Santo de Deus é uma pessoa que também é cheia do poder de Deus. Glória. Vamos adiante para a gente encerrar. Uma das acusações falsas que levantaram contra Estevão foi que ele pregava contra a lei e contra Moisés. Nós vemos isso em Atos 6:11. Porém, olha irmão, se tu não der glória para isso aqui, missionário Andréia, se prepara. Dá glória aí, já que ninguém está dando glória.
Porém, enquanto ele é levado para julgamento no Sinédrio, Sanhedrin, que era composto de 70 membros, ele vai ali para ser julgado, para ser ouvido, para testemunhar. O rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia! Da mesma forma que a face de Moisés no Monte Sinai. Estavam acusando ele de ser contra Moisés e contra a lei. Aí o que é que Deus faz? Faz o rosto de Estevão se transfigurar diante deles. Glória a Deus, aleluia. John Stott diz: não terá sido propósito deliberado de Deus que Estevão, acusado de se opor à lei e ao mesmo tempo de se opor à lei, o mesmo rosto radiante, tendo o mesmo rosto radiante, dado a Moisés quando este recebeu a lei? Da mesma forma, Deus estava mostrando que tanto o ministério da lei de Moisés quanto a interpretação de Estevão tinha uma sua aprovação. Veja isso. Nessa cena, é como se a própria glória de Deus estivesse justificando Estevão. Era como se Deus dissesse: este homem não é contra Moisés, ele é um tipo de Moisés. Se você está sendo perseguido, se estão falando mal de você, te acusando, você não vai precisar levantar uma pedra. Eu creio, Jesus. A glória de Deus vai te justificar. A glória de Deus vai brilhar sobre a sua face e a própria glória de Deus vai calar os teus acusadores. Vai silenciá-los. Muitas vezes, quando nós estamos sendo perseguidos, é como se a gente estivesse na areia movediça, né? Quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda. E tem gente que não quer deixar Deus justificar ela, ele quer se justificar. Meu Deus. E Deus está dizendo para você: a minha glória vai te justificar. Eu creio nisso, Jesus. Eu vou calar as acusações contra você. Eu vou calar o diabo que se levanta contra você para te acusar. Sabe por quê, irmão? Porque a verdade se mantém de pé. Eu creio. A palavra verdade no hebraico é emet. E emet é composto de 3 letras. A primeira letra é a primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda letra é a letra que fica no meio do alfabeto hebraico. E a última letra é a última letra do alfabeto hebraico. Aleluia. Mostrando que a verdade é a mesma no início, no meio e no fim. Portanto, quem anda na verdade, a luz da glória de Deus nos justifica. Aleluia, Jesus. Vamos encerrar, vamos adiante. Estevão estava cheio do Espírito Santo, explicando, pregando, testemunhando, enquanto os seus algozes estavam cheios de ódio. Isso fica muito claro quando nós lemos Atos, capítulo 7. Enquanto Estevão está cheio do Espírito Santo, quem está perseguindo ele está cheio de ódio. Meu Deus, é os dias de hoje. Qual escolha nós estamos tomando? Isso. Ser cheios do Espírito Santo ou ser cheio de ódio? Ser cheio de Deus ou ser cheio da raiz do diabo no nosso coração? A glória de Deus justifica Estevão e ele começa a pregar ali, mas explicar, ele vai desde Abraão, não dá tempo da gente tratar, mas ele vai desde Abraão, passa pelos patriarcas, vai até Moisés, fala do povo no Egito, fala sobre Salomão que constrói o templo, porque ele estava sendo acusado de ser contra o templo, porque ele profetizou que o templo seria destruído. Mas foi mesmo. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Por quê? Porque quando um profeta de Deus fala uma coisa, acontece. Aleluia. Glória. O que é que o Antigo Testamento fala? Quando o profeta vier e profetizar algo e não acontecer, ele é falso profeta. Simples assim. Aleluia. Ele pregou e aquilo que ele pregou aconteceu. E quando Filipe está ali, e quando Estevão está ali, perdão, falando sobre isso, ele é apedrejado. Veja comigo, irmão, para a gente encerrar aqui. Atos capítulo 7. Vamos deixar a Bíblia falar que é melhor. Atos capítulo 7. Versículo 54. Lê, Mateus. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu
viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Versículo 58, por favor. E expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Vem até o 60, então vamos lá. E eles apedrejaram Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para que eles carreguem. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tirei algumas verdades práticas sobre isso. Primeiro, em meio ao ódio e à perseguição, olhe fixamente para Jesus, para o céu. Aleluia. Nós não podemos perder o nosso foco. Aleluia. Nosso foco é o céu, pastor. Nosso foco é Jesus. Estão te apedrejando, olhe para Jesus, olhe para o alto. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem te chamou foi Ele. Aleluia. Quem te escolheu foi Ele. Glória a Deus. Quem te salvou foi Ele. E é Ele mesmo que está no céu e que se apresenta para Estevão. E a visão que ele tem é parecida com a visão daniélica. Quando se diz lá no livro do profeta Daniel que é mostrado a ele um ancião de dias e um semelhante ao Filho do Homem. Diante das bestas que se elevavam na visão do profeta, o Filho do Homem estava reinando sobre as nações. Deus vai descortinar o céu para você. Eu creio, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Engraçado que quem via o céu aberto era só Estevão. Aleluia. Os que apedrejavam ele não estavam vendo os céus abertos, mas ele estava. Aleluia. Tá cheio do Espírito Santo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A visão da glória de Deus é consoladora para nós, mas é insuportável aos ouvidos daqueles que nos atacam. Quando ele diz: Eis que vejo os céus abertos e eu vejo Jesus sentado à destra de Deus. O texto diz que eles colocaram a mão no ouvido e não suportavam aquilo que ele estava falando. Porque aqueles que nos perseguem, nos maltratam, não suportam o peso da glória de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Forte. Porque a eles não foi concedido. É. Porque eles estão cegos espiritualmente e só Deus pode abrir os olhos deles. Aleluia. Só o Espírito Santo pode revelar a sua verdade. E até Paulo aparece lá, né? Saulo estava naquela cena provavelmente comandando essa perseguição. Mas depois ele se converte. Ou é convertido por Deus e se transforma em um pregador da palavra de Deus. Quando atacado, ferido e acusado falsamente, não peça vingança, mas siga o exemplo cristão. O que Estevão faz quando está sendo apedrejado fora da cidade é fazer o que Jesus fez. Das 7 palavras que Jesus diz na cruz, 2 Estevão cita. A primeira: não impute pecado sobre eles. Não é isso? E Senhor Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso parece com Jesus para você ou não? Nosso exemplo, nosso alvo é Cristo. Para encerrar, e é para encerrar mesmo agora, eu montei o significado dos nomes dos diáconos e eu consegui montar uma frase, e eu quero que você reflita nessa frase. Nós temos aqui o nome dos 7 diáconos. É forte. Aquele que honra a Deus e lhe dirige louvores, conquista afinidade com Ele. Além disso, recebe com firmeza vitória diante dos homens. E uma coroa de glória no céu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que sejamos fiéis ao Senhor, queridos. Fiéis no ministério que Ele nos concedeu. Que nós sirvamos a Deus respeitando o nosso irmão. Porque ele é importante na obra de Deus. Todos são importantes. Seja pastor, diáconos, presbíteros, evangelistas, todos têm a sua importância. Por isso, nunca sinta-se inferiorizado ou menor ou menos importante do que alguém.
todos nós somos importantes para a obra de Glória a Deus. Deus. Eu quero que você se Aleluia. coloque de pé e eu quero passar a palavra ao nosso pastor presidente, pastor João, para estar orando conosco e já assim finalizando a nossa aula. Deus abençoe vocês. Obrigado. Que aula.